Mateus 17:11. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que se tinha perdido. A salvação custou muito caro, um preço alto. Portanto, todos que aceitam esta salvação constituem-se propriedade de Deus. O preço foi caro, foi o preço do sangue de Jesus, o Filho de Deus. Você tem um filho, você o ama, você o gerou, você o ama, você depositou nele autoridade, subalterna sua, mas depositou, ele é seu herdeiro. E se ele for ainda um filho que for obediente, que zelar por tudo aquilo que você quiser, e for sua vontade de ser zelado, cuidado, e ele for dessa forma igual a você, fazendo as coisas desenvolver da maneira correta, vai ser muito amor envolvido, né? Você vai dizer, eu amei por ser filho, e muito mais ainda por sair como eu pensei e criei. E Deus, na sua grande santidade, bondade e soberania, que Deus é santo, 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 Pai, Filho e Espírito Santo, ele se materializa na pessoa de Jesus para resgatar sua criatura, a qual caiu em Adão, negociando com o diabo. Isso não é conto de carochinha. O diabo, o nosso adversário, aquele que se rebelou lá em Ezequiel no céu contra Deus, foi expulso de lá. E quando ele cai de lá, ele arrasta a terça parte dos anjos. Pasme, ele puxou de lá com ele. Porque quando o Senhor disse, desce, e expulsou ele de lá, disse, desce com todo o seu poder. O Senhor não quis nem aquilo que tinha dado a ele, que foi o brilho e o poder, entre aspas, né? O poder, a altura dele como príncipe. Mas ele se tornou uma pessoa má a partir do momento que pensou ser semelhante a Deus. E quando ele cai e arrasta a terça parte dos anjos de Deus, a Bíblia diz que uma parte caiu na floresta, uma parte caiu, ficou nos ares, e outra parte na terra, no mar. Glória a Deus. E ele foi ao paraíso quando viu a criação de Deus, observando. Viu que Deus tinha dado um mandamento a Adão, dizendo, Adão, de toda árvore que está no jardim, você pode comer. Mas aquela que está no meio, da ciência do bem e do mal, você não vai comer. Porque no dia que você dela comer, você certamente morrerá. Olha que o homem não tinha doença, o homem não tinha maldade, não tinha pecado, o homem não tinha nada de ruim nele. Deus fez o homem perfeito, mais de semelhança dele. Está na palavra de Deus. E aí Deus faz o homem com essa perfeição toda. Então o diabo não viu nele condição, porque Deus deu o mandamento a ele de o tentar, mas foi até Eva. E aí pega esse fruto, ele se incorpora no corpo de um réptil, e aí vai e diz assim a mulher, tentando a mulher, quando ele fala para comer o fruto, ela disse não porque o Senhor disse que morre. Aí ele inverte a verdade, ele tenta enganar e consegue. Não é isso que o Senhor quis dizer, não. O Senhor quis dizer que você vai ser semelhante a ele. Então o diabo sempre apresenta uma vantagem diante da prática do mal. Não importa o tipo de mal que o homem pratique, o diabo sempre faz ele ver uma vantagem. Qualquer que seja a ação errada que o homem vai praticar, o diabo mostra prazer, o diabo mostra algo bom, e no final é derrota. E foi o que aconteceu quando Eva come do fruto, por causa dessa palavra que o diabo deu para ela. Ela cai, ela comeu do fruto, aí contaminou-se com o pecado. E ela começou a ter a ciência do que era pecado, o que era certo, o que era errado. E por causa disso,
ela desobedeceu a Deus e deu ao diabo poder para agir na vida dela, legalidade. Então, entenda que para toda ação há também uma consequência. Não há só uma reação. Para toda ação, uma reação, mas também uma consequência. Então, que tipo de consequência você, aleluia, quer para a sua vida, diante de cada ação errada, de um homicídio, de um fumar um baseado, droga, usar droga, se embebedar, se prostituir, guardar sentimento de rancor, ser fofoqueiro, se o que for corrupto. Você precisa se arrepender. O Senhor Jesus, quando veio, foi para resgatar essa criatura. Então, quando o homem negocia isso, ele fica sob o poder de Satanás, porque ele sujeitou o que Deus fez ao diabo, que queria ser Deus lá em cima. Imagine um homem sujeitando a ele aqui, a sua criatura, como ele não se sentiu Senhor, e se sente até hoje na vida de muitas pessoas que não quiseram rejeitar o mundo. Eu creio em Deus. Não adianta só dizer eu creio em Deus e chamar Deus e não se sujeitar a Ele. Para você ser propriedade de Deus, como eu li no versículo, para você, a explanação do versículo. Para você ser filho, você tem que deixar de ser criatura somente. Porque como criatura você foi criado, mas para ter o poder de ser filho de Deus, você tem que agir como Deus age, com perdão, com misericórdia, com amor, sem sentimentos facciosos. Então, para isso, você tem que se arrepender, mesmo o pecado morando no homem. E só tem uma maneira, aceitando Jesus, confessando Ele como seu Salvador e confiando nele e deixando as práticas erradas. O que acontece? O sangue de Jesus te purifica de todo pecado, de todo passado, e você começa a viver novidade de vida através do sangue de Jesus. Glória a Deus. Que você venha aplicar essa palavra no seu coração. Desculpe o meu gesto. Você venha aplicar essa palavra no coração. E que Deus venha te iluminar os olhos do entendimento. O Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. É Ele que revela Jesus o Salvador no desejo do homem, na alma, para que o homem se arrependa. Que Deus lhe leve ao conhecimento da graça, que você tome essa atitude, porque o conhecimento você está tendo. Agora você precisa largar, abandonar o mal, para que você não pereça. Porque se você morrer sem Jesus, não morreu e acabou, segue-se o juízo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê vitória em todas as áreas. E toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça. Shalom, Adonai.